Amados, deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou o pastor Ademir Guido Júnior, da Igreja Batista Aliança Eterna, lá em Jundiaí. E a Igreja Batista lá de Jundiaí, Aliança Eterna, saúde os pastores, os amados irmãos. Minha esposa Andréia foi lá com as pastoras agora, né? Eu estou aqui com a minha esposa Andréia e meu filho Jonatas, de 5 anos. Eu tenho um outro menino de 18 anos que se chama Natan, que ficou lá em Jundiaí. Hoje é dia de futebol, ele foi jogar bola. Eu não costumo muito pregar fora da minha igreja, então eu não me sinto muito confortável em pregar, principalmente para Sandoval, meu mestre, né? Pastor Moisés, né? Pastores que me ensinam, né? Que são meus pastores, e agradeço muito o convite para estar aqui com os amados, para poder ministrar esse assunto tão maravilhoso, em um culto tão gostoso. Eu peço licença aos irmãos até para que me perdoem, porque o assunto que eu tenho é um assunto que deixa a gente meio para baixo. Não é esse clima gostoso que nós nos encontramos até aqui, mas é algo que é necessário nós falarmos. Eu sou pastor, mas eu também sou psicólogo. Eu trabalho com psicologia, tenho uma clínica lá em Jundiaí, onde eu faço atendimento clínico de pastores, de crentes, de não crentes, de todas as pessoas. Também sou presidente do conselho de pastor da minha cidade e, por conta disso, tenho cuidado de muitos pastores também. Ontem, quando estava meditando nessa palavra, que nós vamos falar de saúde da alma, né? A saúde da alma. Infelizmente, o irmão de um amigo meu se enforcou por conta da depressão. Eu estava lendo os textos que eu ia trazer para os irmãos quando isso aconteceu. Deve estar sendo enterrado exatamente nesse horário lá em Jundiaí, na nossa cidade. Então, o assunto que nós vamos tratar não é qualquer coisa. O que nós vamos falar, o que nós queremos dizer para os irmãos, não é um assunto que não nos afete diretamente, mas é algo que nos atinge profundamente. O texto que o pastor Duvanir nos deu no convite está lá em 1 Timóteo 4,16, que diz assim, Paulo diz a Timóteo, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, toma cuidado de ti mesmo. E toma cuidado de você, porque fazendo isso, você vai salvar os outros, mas também vai salvar a si mesmo. E o problema nosso de ser pastor é que muitas vezes nós não conseguimos enxergar a dimensão do cuidar de si mesmo, né? De cuidar de si mesmo. E por conta disso, nós enfrentamos muitas dificuldades no nosso ministério, na nossa vida ministerial. Muitos pastores se cansam, desanimam do trabalho, do ministério. Alguns até passam a ter ojeriza da obra. Eu conheço pastores que abandonaram e não querem nem saber de igreja, porque se feriram demais com o ministério. Tem um outro texto lá em Coríntios que Paulo fala assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora com combates, por dentro com temores, mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E esse texto chamou também minha atenção, porque fala dos temores que nós temos por dentro. Batalhas por fora, temores por dentro. Hoje nós estamos vivendo uma época onde eu acredito que jamais pensamos chegar. Eu sou batista, meus pais são batistas, meus avós são batistas, meus bisavós são batistas. Eu nasci no meio de igreja, eu nasci junto com os irmãos na igreja batista tradicional, no princípio, quando eu era criança, né, na Convenção Brasileira, e depois a igreja lá em Jundiaí foi avivada e houve essa mudança toda. Mas eu nunca vi, mesmo tendo participado, tendo visto o avivamento acontecer nas igrejas batistas, eu nunca vi um crescimento tão grande da igreja como nós estamos vendo hoje. Hoje nós vivemos um crescimento da igreja que nunca aconteceu em nosso país. Nós temos crescido exponencialmente em toda a nossa nação. Estava conversando com uns pastores amigos meus,
que são aqui do interior do Paraná, né? Tem aquelas cidades, eu para nome sou ruim, né? Uma cidade esquisita, tem um nome, como que é? Não, Paraná. Campinas é aqui pertinho, Paraná lá como que é o nome? Maringá, Londrina. As igrejas naquele lugar, eu fico imaginando, eu não sei como que é aqui na região de cá, mas lá em Jundiaí, quando alguém tem uma igreja com 50 pessoas, ele anda assim, a igreja está grande, 50 pessoas é uma igreja boa lá em Jundiaí, porque as igrejas maiores que tem lá, tem aí seus 500, 600 membros, não passa disso. As igrejas lá no Paraná, tem o pastor Edson, que é amigo meu, ele está numa congregação da Igreja Batista lá, ele é pastor de uma congregação, a congregação dele tem quase 5.000 pessoas. A congregação, não é a matriz não. E ele é uma pessoa muito humilde, que faz um trabalho social tão grande. Quando eu comecei a ver o tamanho das igrejas que estão lá no Paraná, que estão esparramadas no Brasil, eu fiquei até com vergonha aqui da gente aqui de São Paulo, né? Que às vezes a gente acha que está muito grande, mas nós temos muitas igrejas. Embora nossas igrejas não sejam tão grandes, nós somos muitas igrejas. E nesses lugares as igrejas são menos, tem menos igreja, mas são igrejas grandes. E o crescimento da igreja tem sido algo notável em nosso meio. Como no modelo americano, né, nós estamos vendo essa grande prosperidade da igreja, o nascimento de muitas igrejas, a conversão de muita gente. A gente está experimentando, eu vejo alguns pastores dizendo a respeito do avivamento, quando o avivamento chegar, porque Jesus manda o avivamento está aqui. Eu tenho constatado que nós estamos vivendo esse avivamento, porque se isso não é avivamento, se esse monte de conversão não é avivamento, se o nascimento dessas igrejas não é avivamento, se as pessoas buscando a Deus do jeito que busca não é avivamento, o que é? Eu lá na minha cidade, a gente é de uma igreja discreta lá, uma igreja pequena, não é nada muito grande. O pastor Sandoval conhece a gente lá, uma bênção ali. Mas esses dias a tenente-coronel da cidade, a maior autoridade da PM da cidade e da região, de toda a cidade de Itatiba, Louveira, Vinhedo, ela é a que manda na PM lá. Ela me chamou no gabinete dela, falou: pastor, nós precisamos de ajuda. Eu falei: mas como assim? O que está acontecendo? Ela falou: nós precisamos da igreja aqui dentro dos batalhões, nós precisamos de um trabalho aqui dentro, nós estamos precisando, nós temos soldados se perdendo, nós precisamos da ajuda da igreja aqui de Jundiaí, dentro dos batalhões. Amados, não fui eu que fui oferecer, eles implorando por ajuda, e eu consegui ver nisso o avivamento. O avivamento é isso: pessoas sedentas pelo Evangelho, pessoas sedentas porque Deus faça uma obra. Imediatamente peguei o conselho de pastores, reuni os pastores, procurei saber quem era o pastor que era responsável pelos PMs de Cristo na minha cidade. Encontrei um jovem da igreja batista lá, de uma igreja batista, ele era o representante. Agarrei ele, levei para dentro lá do batalhão com a tenente-coronel, que é uma mulher, tenente-coronel lá em Jundiaí, e nós começamos um trabalho maravilhoso dentro da PM lá em nossa cidade, em região. Está faltando pastores para pregarem dentro dos batalhões. Olha só que maravilha, está faltando pastores, nós estamos levantando outros para poderem pregar lá, de tão grande que é a seara. E aí eu ouço aquela voz de Jesus ecoando ainda: a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, e os ceifeiros que nós temos estão adoecendo. A seara é grande, são poucos os ceifeiros, e os ceifeiros que existem estão adoecendo, de tanto que a seara é grande. A que custo nós estamos crescendo? A que custo? A que custo as igrejas estão crescendo? A que custo nós vemos o sucesso das nossas igrejas? A que custo que nós vemos tudo isso acontecer? Em 1978, pastor David Wilkerson, que eu admiro muito, gosto muito das mensagens dele, ele já pregava em 1978 sobre o suicídio de pastores nos Estados Unidos. Em 1978.
Há um tempo atrás, eu não sei quantos anos, o pastor Rick Bradshaw, a convenção trouxe ele para cá, ele é da convenção lá do Batista do Texas, né? De Houston, acho que os irmãos chegaram a conhecer ele, uma pessoa muito amada, eu gosto muito dele, tenho muita amizade com ele ficou hospedado em casa, e numa oportunidade dessa, conversando com o pastor Rick Bradshaw, alguns anos atrás, no mínimo uns 5 anos atrás, ele falou a respeito do suicídio ali nos Estados Unidos, né? Eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele estava preocupado, porque muitos pastores estavam se suicidando lá nos Estados Unidos, entrando em depressão, e nós vemos que aqui no Brasil, em 2016, 2017, isso tem se alastrado no meio das igrejas como um vírus, como um vírus. O ano passado, em 2017, né? Nós tivemos 6 pastores que se suicidaram, de todas as denominações, Assembleia, Quadrangular, Batista. Nós tivemos, a cidade que eu falei era Sinop, agora que veio, nome estranho, né? Sinop, a igreja em Sinop lá, alguém aqui já foi lá? Já foi? É Mato Grosso, né? Não é Paraná? Isso, Sinop, você vê o tamanho da igreja em Sinop, você chora, meu irmão, é da nossa convenção a igreja lá. Gigante, a maior igreja que tem lá é da nossa convenção. Amém, a gente fica muito feliz com isso. E o Rick Bradshaw estava falando a respeito desses suicídios, e o ano passado, em 2017, nós vemos isso acontecer, e eu não sei porque eu sou psicólogo, se por conta disso, mas meus olhos estão mais atentos a esse tipo de coisa, e não só pastores, pessoas de todas de todo tipo, tem aumentado muito os suicídios. Não sei se você sabe, mas no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa se mata. Cada 45 minutos. É muita gente, né? Só aqui no Brasil. Eu tive lá no meu bairro, no bairro da igreja, um jovem que não era crente, uma jovem que não era crente, por causa de uma desilusão amorosa, se enforcou. Ontem, como eu falei, o irmão de um amigo meu, por estar num estado de depressão, entrou no estado de depressão e não conseguia sair. Ontem ele fugiu de casa, e quando encontraram ele tinha se enforcado, estava enforcado. É muito triste alguém chegar ao ponto de querer pôr fim à sua própria vida. E eu sou uma pessoa que eu gosto de ler, e como todo pastor eu queria uma igreja grande. E por querer uma igreja grande, eu fui em muitos congressos de liderança. Fui no congresso no Bill Hybels, veio aqui na Batista do Morumbi, no Morumbi, e eu fui lá ver o Bill Hybels, uma palestra maravilhosa de crescimento de igreja, Josué Campana. Eu fiquei 2 anos lendo livro de liderança de igreja. A única coisa que eu li era livro de liderança de igreja. Eu tinha uma pilha de livro de liderança de igreja, até que um dia eu estava orando e dizendo: Senhor, me torna um grande líder, Senhor, a igreja precisa de líderes, Senhor. E o Espírito Santo falou assim para mim: líder ou pastor? E aí é bom que Deus, quando Ele fala, Ele não explica muita coisa, mas uma palavra dEle explica tudo. E Ele só falou isso para mim, no meu coração: líder ou pastor? E naquele momento eu entendi que eu estava num caminho errado. Eu queria ser um grande líder da igreja, mas eu tinha um chamado para ser um pastor. E pastor é muito diferente de líder. Você olha os livros de liderança e você vê lá, o líder é diferente de um chefe, o líder é diferente de um gerente, mas você nunca vê que o líder é diferente de um pastor. Líder é uma coisa e pastor é outra. Eu tenho líderes maravilhosos em minha igreja, líderes que sabem fazer as coisas muito melhor do que eu na igreja, muito melhor. Eu tenho um jovem lá que administra a minha igreja, que ele administra de uma maneira que eu fico bobo de ver a habilidade de administração que ele tem, mas ele é um líder, não é um pastor. E eu queria ser um líder, eu achava que ser um líder era a chave, até que o Espírito Santo me mostrou que eu deveria ser um pastor. Eu peguei todos aqueles livros de líder e dei tudo embora para uns líderes aprenderem a ser líder, porque eu tinha que aprender a ser pastor. E eu entendi isso. O problema é que muitos pastores não conseguem entender que são pastores e não líderes, e ser pastor é diferente de ser líder. Até eu estava falando sobre
o suicídio, e eu acredito que entre os pastores, o problema da alma, a doença da alma dos pastores tem um nome. Me perdoe exagerar aqui, mas estamos na nossa convenção, que eu posso exagerar um pouquinho. A doença dos pastores de hoje chama-se liderança. É ser líder, quer ser líder como Bill Hybels, quer ser líder como esses grandes nomes que nós vemos nos livros, e eu não tenho problema com eles são maravilhosos, os livros deles são bons, as dicas deles são ótimas, mas nós precisamos entender que ser líder é ser diferente de ser pastor, e que muitas vezes o que nos adoece é querer ser aquilo que nós não somos. É querer ser aquilo, fazer aquilo que nós não fomos chamados para fazer, ser aquilo que nós não fomos chamados. E se nós temos um chamado, então nós temos que seguir o chamado que nós temos. O que tem causado essa doença nos pastores, e que tem levado os pastores ao suicídio muitas vezes, à depressão, a tantas enfermidades, a desesperança é a causa disso acontecer. A desesperança é que leva as pessoas à depressão, é o gatilho para a depressão. Depois eu vou falar sobre o gatilho. O gatilho da depressão é a desesperança. E a desesperança ela vem por conta das drogas, muitas vezes, uso de drogas, as frustrações profissionais, as frustrações emocionais. E a gente passa por isso, pastor passa por isso, passa ou não passa? Eu vou contar de mim, porque eu prefiro falar de mim, né? Na minha igreja lá, minha igreja estava em franco crescimento, a igreja alegre, feliz, e a gente estava num salão assim, que nem esse aqui, alugado, mas a gente estava muito feliz, até que o proprietário, a gente já tinha um terreno comprado, eu nem pensava em construir nada, porque estava lá o terreno, mas a gente estava bem, Deus estava nos fazendo prosperar, estávamos felizes, e aí o proprietário pediu o imóvel, e a gente não tinha como fazer, não tinha. Jundiaí lá a gente tem uma dificuldade muito grande com salões para igreja, você não pode ter igreja em qualquer lugar, e lá é bem complicado. E aí eu coloquei no meu coração de iniciar uma obra, de compensar a construção da igreja, né? A sede da igreja, e eu lancei isso para os irmãos, e quando eu lancei isso lá para os irmãos, já algumas famílias se levantaram contra, e começaram a lutar contra algo que seria bom para a igreja. E eram famílias que eu amava profundamente, tinha um amor muito grande, e aí você ficava naquele momento que você, e agora, o que eu faço, né? Como que eu vou fazer? E você sabe como que essas famílias pressionam o pastor, né? Se o Senhor não fizer o que eu quero, eu vou embora e levo toda a minha família. Em algumas reuniões eu ouvi isso várias vezes, e eu orava ao Senhor, e o Senhor dizia: deixa ir. Eu falei: mas Senhor, como que eu vou deixar? Eu amo essa pessoa, em outro momento me ajudou tanto, ajudou a estabelecer a igreja. O Senhor dizia: deixa ir, porque senão você não vai sair desse lugar. E eu compreendi a palavra do Senhor, e eu perdi essas famílias, mas eu chorei, amados, eu chorei tanto. Minha esposa ficou preocupada comigo, porque eu chorava que nem criança. Eu não conseguia entender o que Deus estava fazendo. Hoje, com a igreja lá construída, com a obra que Deus fez lá, eu entendo o que Deus fez naquele dia. A gente não entende na hora o que Deus faz, a gente não consegue. E a nossa alma, o que acontece com a nossa alma quando isso acontece? Se abate. A gente vai à beira da depressão, a gente vai à beira do desespero, não porque a gente está preocupado com a parte financeira ou qualquer coisa. Nessa época eu trabalhava numa indústria, inclusive, e eu não tinha problema financeiro, eu não estava preocupado com o meu salário na igreja, e isso é sim uma preocupação, porque a gente sabe como que é a igreja, né? Hoje eu estou período integral na igreja, então é difícil, porque você tem o sustento da igreja, e se sai muita gente, como fica o sustento? E essa preocupação, ela leva a gente à beira da depressão, à beira da angústia. E essa angústia, essa depressão, essa desesperança, eu não sei se você passa por isso, né? As frustrações que a gente tem no ministério, que você prega, eu gosto de pregar, né? Eu acho que o meu maior ministério lá na igreja é pregar. Eu fico lá na igreja, eu prego muito pouco fora da minha igreja, mas lá eu me sinto muito à vontade para pregar em minha igreja, a ponto de quase não deixar ninguém pregar, né? Eu me esforço para deixar um ou outro a pregar lá,
porque eu sei que eu tenho que treinar outros homens lá, mas eu tenho paixão por estar no púlpito da minha igreja, e às vezes eu penso assim, mas eu falo, eu ensino, eu prego, eu ensino, e olha o que acontece. Aí você vê acontecendo algumas coisas na igreja, você fala, mas eu preguei, eu ensinei, eu dou aula na escola bíblica, tem o NCO, não é possível que você não conseguiu entender ainda a palavra do Senhor, não é possível que... E a gente vai, isso vai frustrando o nosso coração, não é assim, pastor Sandoval? Pastor Sandoval, a gente vai se frustrando porque parece que a gente está, aquela expressão que se usa, enxugando gelo, a gente trabalha, e parece que as pessoas nunca conseguem crescer no evangelho, nunca conseguem, e isso vai frustrando, vai trazendo uma frustração para nós. O desejo do crescimento da igreja traz uma frustração tremenda. Eu nem vou falar sobre o crescimento da igreja aqui, porque Pedro já nos ensinava lá em Atos, né, que quem acrescenta é o Espírito Santo, é Ele que acrescenta. Então não importa o que você faça, não importa. Quando nós saímos da igreja, até um detalhinho, nós estávamos numa parte central da cidade, e ali, um salão alugado ali, muito bem estabelecido, e o terreno que a gente tinha comprado era a última rua na divisa entre a nossa cidade e uma cidade que chama-se Várzea Paulista, uma cidadezinha assim. A nossa rua é a última rua da cidade, se atravessa para o lado de lá, o riozinho, já é outra cidade. Então eu fui para a periferia da periferia, e todo mundo, nós não vamos construir uma igreja lá, nós não vamos, porque lá é um lugar de pobre, porque lá só tem pobre. E eu vi isso da igreja, amados. E eu falei, pois é lá que o Senhor nos está enviando, é lá que nós vamos fazer a obra. E por isso perdi muita gente, mas nós construímos a igreja lá. Para você ter uma ideia, eu tenho 35 crianças pobres fazendo boxe e jiu-jitsu dentro da igreja. 35 crianças, todas de 8, 9 anos. Nós temos boxe, jiu-jitsu, tem um outro lá que eu esqueço o nome lá, que também... Muay Thai, muito obrigado, Muay Thai dentro da igreja. Não tem um membro da igreja fazendo esses esportes, mas a nossa igreja é na boca da favela, é na entrada da favela. Todas as crianças da favela, elas ficam na igreja sábado das 8 horas da manhã à meia-noite. Elas comem lá, elas estudam lá, elas aprendem lá, elas não saem de lá. E quando elas precisam de ajuda, elas chamam quem? Pastor, corre aqui, ó, meu pai está tentando matar minha mãe. E a gente corre lá, não tem o que fazer. Os traficantes vêm ali na igreja e falam, viu, eu quero ver o trabalho que você está fazendo aqui. Eu falei, pode entrar, entra aqui, olha o trabalho que a gente está fazendo aí. É Deus que está fazendo esse trabalho. Hoje eu entendo o que o Senhor tinha feito. E nós não construímos qualquer igreja. Estamos ainda em obra, ainda não terminei a segunda fase, mas nós construímos uma linda igreja, num lugar muito feio. Então as pessoas passam lá e falam, que lugar lindo é esse? Essa construção linda nesse lugar feio. Essa construção linda nesse lugar feio é a casa do Senhor. É a casa do Senhor. Não é maravilhoso isso? E a gente precisa entender a obra de Deus na nossa vida e entender que muitas desilusões e desesperanças acontecem porque nós não entendemos o caminho de Deus para nós. Nós não entendemos o desejo de Deus para nós. Mas não é só as pessoas no mundo que se suicidam. Nós temos o Instituto Schaeffer, ele diz que 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 71% dos pastores de todas as denominações estão esgotados. 80% acreditam que o ministério pastoral afetou negativamente as suas famílias, e 70% dizem que não tem um amigo dos pastores. 70% não tem um amigo. No conselho de pastor tenho enfrentado isso lá. Os pastores não conseguem ter um amigo para conversar. Um amigo. E isso abate a gente demais, né? Isso deixa. Eu sou de família italiana, você imagina. É uma gritaria, comida para todo lado. Eu moro num bairro de imigrante italiano. Minha família é italiana, de imigrante, né, italiano. E é uma gritaria, muita gente, muito amigo. Quando eu entrei no ministério, eu perdi todos os amigos que eu tinha. Todos. Porque eles foram se afastando de mim. Todos. Eu fui ordenado em 2000. No ano de 2000, logo que eu acabei o seminário lá. E eu fui perdendo os meus amigos. E os que eu tinha, que continuaram comigo, se transformaram em ovelhas e não mais em amigos. Isso me doeu muito, porque eu sou uma pessoa muito sentimental. Eu vou falar sobre isso daí com vocês.
Eu sou uma pessoa muito sentimental, eu sou meio pegajoso de abraçar, beijar. Lá na nossa igreja, homem beija homem. E não tem problema nenhum isso daí. A gente se abraça, a gente não pega só na mão, não. A gente é meio grudado um no outro, porque a gente sente necessidade de cuidar um do outro. Mas eu fui perdendo meus amigos, e os que ficaram comigo se tornaram irmãos, se tornaram ovelhas e não mais amigos. Eu tenho minha família na igreja, meu irmão mais novo que eu toca baixo na igreja, e eu perdi meu irmão virou minha ovelha, eu não tenho mais meu irmão. É esquisito, porque a gente não consegue mais achar a diferença entre meu irmão e minha ovelha, e isso vai magoando a gente. Porque quando a gente precisa de alguém para conversar, a gente não encontra. Eu conversei com um pastor amigo meu lá, falando a respeito disso para ele. E eu tenho um amigo lá, pastor, que é o pastor Semolini, Valdemir Semolini. Ele é meu grande amigo. Hoje ele estava comigo na igreja, aí nós tínhamos uma congregação, nós emancipamos a congregação, ele está na congregação na cidade vizinha, mas ele continua sendo muito meu amigo. E eu conversando com ele a respeito dessas coisas, ele dizia assim para mim: pastor, um pastor só pode ser amigo de outro pastor. O pastor não consegue ser amigo de ovelha, não dá para ser amigo. E eu falava assim: mas é difícil, como que a gente vai fazer? Porque tem eu e você aqui, mas tem coisas que nem para você eu quero contar. Não é nem questão de contar, me perdoem a expressão, é a questão de comer alguma coisa e ficar à vontade, sem ficar assim: sou pastor, sou pastor, sou pastor, sou pastor, sou pastor, sou pastor. Ou então você relaxa e vai comer pizza com os outros, mas os outros ficam assim: pastor, olha aí, olha, você é pastor, olha lá, fica olhando para que lado você olha. Entra uma moça bonita na pizzaria, eles não olham para a moça, eles olham para os teus olhos, para ver onde que você está olhando. Não é assim? Ou é só comigo que acontece isso? Você se sente pressionado, e aí você fala assim: viu, não dá para sair com ninguém, não dá para ser amigo de ninguém, não é verdade? Porque eu não consigo ser eu mesmo. Eu aprendi isso daí com um pastor amigo meu. Se você quer conhecer um pastor como ele manda teu filho dormir na casa do pastor, ou manda o teu filho dormir na casa dos membros, e eu aprendi isso. Isso eu faço muito. Meus filhos dormem na casa dos membros da minha igreja, os membros da minha igreja, os filhos deles dormem na minha casa. Tem dia que tem 10 dentro de casa lá esparramados, jogando videogame, comendo pizza, e eu não me importo, porque eles vão sair da minha casa e vão falar: olha, o pastor é igual aqui, é igual lá. Ele não é diferente na casa dele. Ele é esquisito aqui, é esquisito lá também, mãe. E eu faço questão disso, porque aprendi isso com pastores amigos meus. Nós temos que ser igual, temos que abrir a nossa casa, as pessoas têm que ver que a gente é assim mesmo, e a gente não pode ter vergonha disso. Mas eu não conseguia ter essa relação com ninguém. O pastor Semolini mudou para outra cidade, e o pastor Semolini é um pouco mais velho do que eu, então tem algumas coisas que eu gosto de comer no Habib's, eu gosto de comer no BK, Burger King. Sai do culto, vou comer lanche no Burger King. Mas não é todo pastor que pode, porque já tem problema no coração. Eu ainda estou aguentando aqui firme. Ainda bem que eu não vim na palestra anterior. A minha parte é só a alma. Problema de vocês aí. A minha parte. E aí eu descobri uma coisa. Eu não estou dizendo que seja regra de forma nenhuma, só estou dizendo que funcionou comigo. Eu peguei 2 casais com 26 anos e 3 anos de casamento. 2 casais que são crentes, mas que se converteram não há muito tempo. E eu falei: eu quero começar a sair com vocês. Quando acabar o culto, nós vamos comer lanche junto. Nem que eu tenha que pagar para você comer comigo, mas nós vamos comer junto. Se eu não tiver dinheiro, não tem problema, eu pago. E eu comecei a ir na casa deles, comecei a comer lanche com eles, saía do culto. Nós temos 2 cultos no domingo, então acabava o primeiro culto, eu ia almoçar com um. No segundo culto da noite, acabava o culto, nós ia comer lanche com o outro. E eu comecei a desenvolver um relacionamento com casais mais jovens, bem mais jovens do que eu e minha esposa. E eu descobri que com eles eu poderia ser eu mesmo, porque eles não estavam nem aí, com nada. Se eu comia, se eu deixava de comer, se eu tinha etiqueta na mesa ou não, porque eles também não tinham. Então, hoje são meus maiores amigos na igreja, são 2 casais jovens de 26, 27 anos, e que eu consegui desenvolver um relacionamento melhor. Os casais mais velhos da igreja falam assim: o pastor não gosta de sair com a gente. Eu falei: não é que eu não gosto de sair com vocês são muito chatos. Vocês são muito chatos, eu não posso fazer nada. Não que eu queira fazer alguma coisa errada, não é isso. Mas sabe quando você quer ser visto não como pastor, mas como uma pessoa? Eu não sei se você passa. Como gente. Eu quero ter companheiros que me vejam como gente, não como pastor.
Porque aquelas pessoas que estão vão comer pizza, a hora que o cara entrega a pizza, fala, vamos orar. Pastor, vamos. Aí eu não saio, nem saio. Eu falo para os irmãos da igreja, pelo amor de Deus, não é regra. Eu trabalhava numa indústria continental, uma indústria multinacional muito grande, e tinha muitos crentes. Eu era amigo dos pastores ali, todo mundo sabia que eu era pastor também. E quando ia almoçar, os pastores da Assembleia Batista, sei lá por quê, tudo queria almoçar junto. Então os pastores saíam, a gente ia para o refeitório junto, e aí quando a gente ia comer, a gente punha lá a bandejão, não era bandejão, mas era que nem um bandejão, punha lá para comer, eu já sentava e já saía no garfo, porque estava meio-dia, eu já estava meio zureta de fome. E aí eles começavam a orar, amados. Meu Deus do céu. Passado umas 2, 3 vezes, eles se reuniram, depois do almoço comigo, e falaram, pastor, você é batista, por que você não ora para comer? Eu falei, eu não oro porque eu já venho orado de casa. Eu oro quando eu saio de casa, já estou orado. Eu estou aqui para comer. Eu vim aqui para trabalhar e comer. E eu não quero constranger os meus amigos que estão almoçando na mesa do lado, porque eles não são crentes. Eles precisam ver, não que eu sou crente, porque sabem que eu sou crente. Eles precisam ver outras atitudes em minha vida. Amados, eu não faça isso. Continua orando na tua refeição lá na empresa, sei lá, problema teu. Mas com isso, várias famílias da empresa que eu trabalhava até hoje estão na minha igreja. Estão na minha igreja. Eles iam lá e falavam assim, aqui a tua igreja? Nós queremos ficar aqui. Nós queremos ficar aqui. Porque eu não pregava dentro da empresa, eu não pregava. Mas eu agia como eu mesmo. E às vezes a gente tem essa necessidade de agir como homem, de ser visto como homem. E a igreja, ela é parte de um problema para nós, né? Ela é parte de um problema para nós. E nós também ensinamos errado. E aqui eu vou falar outra coisa que fica difícil para nós, mas me perdoem, mas algumas coisas precisam ser faladas. Quando a gente aprende no seminário, a gente aprende, os tricotomistas, que a gente é corpo, alma e espírito. Todo mundo é tricotomista aqui? Ou tem dicotomista? Dicotomista é só corpo e alma, que é a mesma coisa, alma e espírito. Não importa se você é dicotomista ou tricotomista. Nós separamos corpo, alma e espírito, ou corpo e alma, simplesmente para efeito de estudo. Mas nós estudamos tanto esse troço, que a gente acha que a gente é 3, que a gente pode separar os 3 de verdade. Que eu sou corpo, me perdoa aqui, o do Vanir, né? Nós tivemos aí uma palestra do corpo, uma palestra da alma, e provavelmente a próxima vai ser do espírito. Aguardem, não é verdade? E a gente separa, e o problema é que quando a gente separa o corpo, a alma e o espírito, ou a corpo, tem um psicólogo batista, ele diz assim, eu vou ler o que ele diz aqui, ele diz assim, nos dias da reforma ou da tradição puritana, o pastor era consultado para qualquer doença e tinha um pouco de experiência em todas as áreas. No mundo moderno, o médico trata do corpo, o psicólogo trata da mente, o pastor trata do espírito. Só que essa separação pode levar a problemas sérios, pois o espiritual, o emocional e o físico afetam-se mutuamente um ao outro. Ninguém está bem de uma coisa e mal da outra. Uma atrapalha toda a outra. Não dá para separar. Quando ele fala aqui dos pastores de antigamente, era assim. Eu vou falando de mim aqui, não vou falar da sua igreja não, vou falar da minha. A minha igreja começou a achar que os médicos resolviam tudo. Então, acabou com o grupo de oração da igreja, eles não queriam mais grupo de oração na igreja. Aquele negócio de ungir, a gente tinha essa mania aí, eu sei que tem uns batistas que não gostam, mas a gente ungia olhos doentes, né? E eles acabaram, não precisa ungir com óleo, já que é só um símbolo do Espírito Santo. E a hora que eu comecei a olhar, eu falei, Senhor, o que está acontecendo em nossa igreja? Imediatamente todo mundo começou a adoecer. E nada resolvia. E aí nós começamos a orar e ungir as pessoas. E os milagres começaram a acontecer no meio da igreja. Eu vou contar um só. Tem tantos, amados, tantos. Mas eu vou contar um só, que foi recente agora. Que nem era de membro da igreja. Um rapaz que se converteu na igreja, que se converteu mesmo, sabe aquela conversão tão gostosa, imediata, profunda, e eu fiquei tão feliz com a conversão desse rapaz. Ele chegou para mim e falou, pastor, eu estou com um problema, minha irmã, ela está internada no hospital, no cuidados paliativos lá do hospital, e eu queria que o pastor fosse orar por ela, porque o médico chamou que ela já daqui vai para uma melhor. E eu queria que o senhor falasse de Jesus para ela não morrer sem Jesus, porque minha família não é crente, eu me converti agora, ela precisa conhecer Jesus antes de morrer. Vamos lá. O
que aconteceu com essa mulher? Essa mulher teve uma dor de barriga, foi no médico, o médico achou que era apendicite, a hora que abriu para operar apendicite, ela já tinha necrosado meio metro de intestino. Deu aquele nó nas tripas, que na verdade é o intestino que cola, né? E ela perdeu meio metro. O médico operou, falou para ela, se perdeu meio metro de intestino, mas não tem problema, está tudo bem, já fechamos. Ela teve outra dor, o médico abriu de novo, ela perdeu mais 4, 5 metros de intestino. E quando ela teve 3 cirurgias e perdeu tudo, ela ficou com 10 centímetros de intestino. 10 centímetros. O médico colocou ela num setor paliativo para que ela... Porque não tem implante de intestino, não tem. A pessoa sem intestino morre, é assim que funciona. Só que ela estava bem, eu fui visitar ela lúcida, não estava entubada nada, mas com a barriga aberta, né? Estava coberta, mas com a barriga toda aberta e sem intestino, e o médico disse, olha, o senhor vai lá, o senhor ore por ela, console a família, porque nós não temos o que fazer, nós vamos esperar ela definhar até morrer, não tem o que fazer. Eu falei, ok. Aí cheguei naquele lugar paliativo, era um salão desse tamanho, assim, cheio de gente lá, esperando a morte praticamente, escuro. Eu olhei e tinha luz. Eu falei, não, esse lugar está muito escuro. Chamei a enfermeira, falei, posso acender a luz? Pode, acendi todas as luzes. Aí ficou uma claridade tão gostosa lá, porque estava um clima de morte. E eu cheguei para essa irmã, falei, olha, eu sou pastor do seu irmão, toda a família chorando ali, e nós viemos aqui orar por você. Ela sabia o que estava acontecendo. Eu falei, você sabe que não há saída para você, né? Ela falou, não, eu sei sim. O senhor veio orar por mim, né? Eu falei, eu vim orar para que você saia daqui. Eu quero que você saia daqui. Nós não admitimos que você não saia daqui. Sabe por quê? Porque eu confio num Deus maravilhoso. Eu contei a história de um irmão na igreja que foi curado de um tumor. E eu contei a história para ela, peguei a Bíblia, abri, li para ela uma palavra e orei com ela, com a família ali. 2 vezes. De repente, uma mulher que não tinha intestino começou a fazer cocô. E o médico falou assim, tem alguma coisa errada, porque ela está fazendo cocô. Só que eles não podiam mexer nela, porque ela ainda estava com a barriga aberta. Ele falou, eu não posso fazer nada, porque se eu mexer ali, ela morre. Está fazendo cocô? Deixa ela fazendo cocô, depois a gente vai ver o que está acontecendo. E essa mulher melhorou, saiu do cuidados paliativos, foi para o quarto, a ferida começou a fechar, e essa mulher, vivendo normalmente, começaram a dar comida para ela, ela começou a defecar, e normalmente. A semana passada, o médico chamou ela lá, e disse, a semana antes da Páscoa, chamou ela lá, deu para ela tomar um contraste e fez um exame. E ela está com o intestino inteiro dentro dela. Inteiro. O médico... Ela não é crente, ela não era nada, agora está indo na igreja lá, eu espero que se converta, né? Mas ela não é crente, o irmão dela é, só que ela foi curada de uma maneira milagrosa, e eu creio que Deus fez isso para mostrar para a igreja, que a igreja precisa de Deus, de pastores que confiem na cura de Deus, que confiem no poder de Deus de libertação, no poder de Deus que transforma a vida, e a gente saia dessa apatia que muitas vezes nós ficamos como pastores, né? Nós deixamos de acreditar que como pastores, nós podemos sim, nós somos que nem minâncora, nós curamos tudo. Você precisa de alguma coisa? Procure o seu pastor, lá na igreja é assim. Você precisa prosperar? Procure o seu pastor. Você precisa de saúde? Procure o seu pastor. Você está com calo no pé? Procure o seu pastor. Nós vamos ungir, vamos orar, esse calo vai sumir. Mas procure o seu pastor para tudo, e você vai ser abençoado. Eu tenho um casal lá na igreja, que eu tenho tanta coisa para falar da alma ali, eu estou dando muito testemunho, né? Eu vou dar menos. Eu tenho um casal na igreja, que como vocês sabem, eu levava a cesta básica para eles, cesta básica. O rapaz aqui de São Paulo, era office boy aqui em São Paulo, a moça era de uma igreja quadrangular lá em Jundiaí, e aí a igreja quadrangular lá em Jundiaí teve uns problemas, ela migrou para a nossa igreja, e esse marido dela, que não era crente, começou a ir na igreja porque achou que a gente era menos bitolado, né, do que eles lá tal, e começou a gostar, e eles, olha, eu levava a cesta básica para eles, amados, cesta básica, eu estou falando isso para os irmãos, porque eu vi acontecer desde o princípio. Esse moço me procurou e falou assim, pastor, eu não sei fazer nada na vida, mas eu trabalhei numa empresa de logística, eu tive uma ideia aqui, e eu queria que os pastores orassem para mim,
porque eu vou fazer um negócio aqui, não tenho dinheiro, nada, vou emprestar um dinheiro. Ele emprestou 16 mil reais de um amigo dele, iniciou uma empresa. E eu fui a primeira pessoa que entrou lá, e eu orei por ele. E ele começou uma empresa com 16 mil reais. Ele trabalhando, a esposa e mais o sogro. Aí ele cresceu um pouquinho, já apareceram 2 sócios. E um dia ele chegou lá na igreja, triste, ele falou, eu vou acabar com tudo lá, nós fizemos, compramos um carro, mas eu vou parar com isso daí, porque não dá certo. Eu falei, por que não dá certo? Não dá certo porque meu pai, ele é espírito, ele jogou sal grosso no chão lá, eu briguei com ele, o outro sócio, e começou a falar. Eu falei assim, vamos orar. E quando eu estava orando por ele, o Senhor falou para ele assim, não, eu vou te abençoar com isso, e os teus sócios vão te pedir para sair. E eu falei isso para ele, tive coragem de falar isso para ele. Ele falou, verdade? Eu falei, verdade, eles vão pedir para sair. Na mesma semana, o pai pediu para sair, sem dinheiro, sem nada, porque eles não tinham nada. E os outros 2 sócios saíram. Quando os 2 sócios saíram, a empresa dele fez assim. Eu fui psicólogo na empresa dele aqui oh meu Deus do céu, no Ipiranga. Eu fiquei 5 anos ali trabalhando com ele na empresa dele. Ele saiu de uma empresa de 16 mil reais, e em 4 anos ele vendeu a empresa para um grupo americano por 100 milhões de reais. 100 milhões. Tiago Oliveira, se você ver, ele está na mídia aí como um dos grandes, mais jovens. Ele tem hoje 30 anos, 32 anos, muito jovem. Com 26 ele já estava crescendo. Tudo que ele vai fazer na empresa dele, sabe o que ele faz? Ele me levou para dentro da empresa dele. Falou, não, pastor, você vai lá dentro, toda semana eu quero você lá. Você vai ficar o dia inteiro lá na empresa, mas vou fazer o que lá? Fica lá, ora pelas pessoas, anda pela empresa. Mas, irmão, o que eu vou fazer lá? Não, pastor, eu pago você, mas você vai ficar lá dentro comigo. Eu quero você lá dentro comigo. E eu fiquei 5 anos, todo dia vinha de Jundiaí até o Ipiranga aqui, ficava ali. Como eu sou psicólogo, comecei a atender os funcionários dele, comecei a dar assessoria para ele, ele ficava nervoso, eu orava por ele, e a empresa foi crescendo, se desenvolvendo, e foi comprada por um grupo americano. Eu sou empresário? Não sou. Eu sou o quê? Não sou nada. Eu tenho empresa? Não tenho. Eu sou empreendedor? Não sou. Eu sou pastor. E pastor tem que fazer com que as pessoas prosperem, cresçam, né? Vençam em todas as áreas da vida dela. Pastor que ama a ovelha, trata a ovelha como era lá nos tempos da reforma, na igreja puritana. Cuida de tudo da ovelha, de todas as áreas da ovelha. Por quê? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Pastor tinha que estudar algumas coisas de psicologia, viu, pastor? Tem que estudar, tem que ler alguns textos de psicologia também. Psicossomas, já ouviram falar? Doenças psicossomáticas. Às vezes as pessoas, elas estão com problema na alma, e a problema na alma faz o quê? Sai doenças na pele. Vocês já ouviram essa psoríase? Já ouviram falar em psoríase? Psoríase. Já ouviram falar como que é? Com a dor nas juntas, nevralgia. Psicossomática, doença psicossomática. A Bíblia fala sobre isso. A alma adoece, o corpo dá o sinal, olha, estou com um problema aqui. Eu conversei com uma moça, uma paciente minha, de outra igreja. Ela é paciente minha, um casal. Estou fazendo uma terapia de casal com eles. E ela muito desesperada, tal. E ela falou que ela estava indo no médico, consequentemente... Ele falou para mim, né? Olha, ela está indo no médico, está sempre com um problema lá, tem que ir no ginecologista, porque fica com corrimento, e é um negócio desagradável, ela sofre com isso, ela toma remédio, eu tomo remédio constantemente. Falei, a verdade, traz sua mulher aqui de novo. Ele trouxe ela lá, eu falei, o que está acontecendo com você? Ela falou, nada, pastor, estou bem. Eu falei, como assim você está bem? O teu marido falou que você está indo no ginecologista? Sim, mas qual o problema? Eu falei, o problema é que você está querendo engravidar e não consegue, né? E ela começou a chorar. Eu falei, o que está acontecendo? Ela disse, meu marido não quer ter filho, e eu quero ter um filho. E aí o corpo fez o quê? Somatizou aqui. Ela começou a ter corrimentos, problemas que mulheres têm, e ele desesperado, porque ele ama ela. E aí eu conversei com ela, ela chorou muito, eu chamei ele lá no consultório, falei, você põe a mão na barriga da sua mulher agora, porque ela vai sair. Fiz isso ontem, viu? Ontem que eu atendi ela. Põe a mão na barriga dela aí, que ela vai sair daqui grávida agora. Pôs a mão na barriga dela, eu comecei a orar por ela, interceder por ele, para que Deus tirasse isso. Ele tinha um trauma de criança, porque ele era o filho único.
E aí, ele não, filho único não, ele era o filho mais novo e tinha uma irmã muito mais velha. E a irmã engravidou, teve um filho, e aí o marido largou. E quando ele estava no reino dele com os pais, veio a irmã com uma criança. E aí estragou toda a vida dele. Ele tinha ódio de criança por causa disso, ódio. E aí nós conversamos, e crente, pessoas crentes. E aí a doença dela somatizou porque queria uma criança. Eu conversei com uma mulher, eu falo isso para que a gente possa olhar para nós mesmos, né? Do soma. Eu conversando com uma mulher, ela tinha umas feridas no corpo, nas juntas, e não sarava, e passava óleo de não sei o que, óleo de girassol, e passava não sei o que, ia no médico, não sarava. Chamei ela lá, falei: o que está acontecendo, irmã, com você? Ela falou: olha, estou com isso daqui, coça tanto, isso já está me irritando, os médicos não acham o que é. Eu falei: o que está acontecendo com você? Eu perguntei: o que está acontecendo com você, na sua vida? Doenças de pele que não encontram cura, geralmente são problemas sexuais. E eu disse: o que está acontecendo no teu relacionamento com teu marido? Pastor, já faz 6 meses que ele não me procura. E ela, crente, tinha que segurar a onda, mas uma mulher que precisava disso, porque para ela aquilo era carinho. E o marido nem aí com ela, nem aí. Também não era uma pessoa má, porque estava com um problema hormonal. Depois eu gostaria de explicar isso melhor para os irmãos. Estava com um problema hormonal. E aí não procurava ela, e ela começou a adoecer a pele dela. E nada sarava a pele daquela mulher, porque somatizou. Então, a alma doente, o corpo dá sinais. O corpo dá sinais. Nem toda doença é só o corpo. Há doenças do corpo que a alma faz o corpo adoecer, para que você saiba que algo está errado na sua vida. Há problemas na vida dos pastores, há problema na vida dos membros. Nós temos esses problemas, nós temos problemas na alma. A Bíblia mostra algumas coisas que às vezes a gente não enxerga. Sansão se matou, Saul se matou, Judas se matou, foram suicidas, não foram? Estão lá na tua Bíblia. Sansão, Saul, Judas, todos eles se suicidaram. Outros que não se suicidaram desejaram a morte, queriam morrer porque entraram em depressão, como Rebeca, Jacó, Moisés, Jó. Uma infinidade de crentes ali pediram a morte para Deus: Senhor, me mata, eu não estou aguentando mais, está doendo demais. Outro dia morreu um pastor lá perto de casa que se suicidou. E vieram perguntar para mim: pastor, aquela pergunta idiota, foi para o céu ou foi para o inferno? Eu falei: viu, isso é um problema de Deus, eu não tenho problema com isso. Mas ninguém que morre, ninguém que se mata, quer morrer. É isso que vocês têm que entender. Ninguém que se mata quer morrer, quer parar uma dor. Vocês entendem isso? Eu vi uma entrevista naquela torre, tem uma ponte nos Estados Unidos que chama Golden Gate. Essa ponte, todo mundo vai lá e pula para se suicidar. É uma ponte que é famosa por isso nos Estados Unidos, infelizmente. E existem registros, inclusive, de suicídios ali e tal. E eles fizeram uma pesquisa, porque de todo mundo que se matou lá, somente 16 pessoas não morreram. Porque é muito raro alguém pular de lá e não morrer, porque é muito alto. E 16 pessoas, num período grande de anos, conseguiram sobreviver e relataram por que elas passaram por isso. Todas estavam deprimidas e todas disseram a mesma frase: a hora que a minha mão desgrudou da ponte, eu já me arrependi. Só que daí não dava para voltar mais. Não dava para voltar mais. Os 16 que sobreviveram disseram isso. Eu acho que todos que morreram diriam a mesma coisa. A hora que eu desgrudei a mão da ponte, eu me arrependi naquele instante. Naquele instante eu queria voltar, mas aí não dava mais. E eu pensei que eu ia morrer. Os 16 que sobreviveram disseram a mesma coisa. Ou seja, ninguém quer morrer. O suicídio, ele não quer morrer. Ele quer parar uma dor que ele não aguenta mais. Ele quer parar uma dor que não aguenta mais. Elias, a Bíblia diz assim, lá em 1 Reis: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, ao caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Elias não é qualquer pessoa, hein? Pediu para si a morte. E disse ao Senhor: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor que meus pais. O que ele está dizendo assim: chega, Senhor, eu quero morrer porque eu não aguento mais, eu não sou melhor que ninguém. O Senhor pode me levar daqui. Ele pediu a morte para Deus. Elias é um exemplo para nós, até porque a Bíblia diz que ele é um exemplo para nós, né? Está escrito lá em Tiago: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Eu não conheço ninguém mais depressivo do que Elias na Bíblia.
Ninguém foi mais depressivo, talvez aí Moisés, mas ninguém foi mais depressivo do que Elias na palavra de Deus, na Bíblia. E Elias, ele teve um ministério de sucesso, teve ou não teve? Teve um ministério de sucesso, a previsão dele de seca aconteceu, ele ressuscitou criança, ele enfrentou o profeta de Baal, ele fez tantas coisas maravilhosas, mas ele já aparece na história em 1 Reis 17:20, dizendo ao Senhor assim: e clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até essa viúva com quem eu moro tu afligiste? Olha o que ele está dizendo para Deus. Ele se sentia afligido por Deus. Ele aparece na história assim, dizendo, ele vai ressuscitar o filho da viúva, morre o filho da viúva que Deus está lá sustentando, vocês conhecem a história, e ele diz para Deus assim: até o filho dessa viúva o Senhor aflige. O que ele está dizendo? Eu também estou me sentindo afligido pelo Senhor todo o tempo, ele se sentia afligido pelo Senhor, e isso acontecia por quê? Por causa da personalidade. Na verdade, eu creio que o que nos torna uma bênção é a mesma coisa que pode nos destruir. O que faz um pastor se enforcar é a mesma coisa que faz ele ser um bom pastor. Todo pastor que se enforcou era um bom pastor. Se enforcou porque era pastor de verdade, não era lobo. Lobo não se enforca. Ele come das ovelhas, bebe das ovelhas, se diverte. Ele mata as ovelhas, mas ele não se mata. Ele mata as ovelhas, mas ele não se mata. Agora, um pastor de verdade, ele pode se matar, porque a mesma coisa que torna um homem pastor de verdade pode fazer ele se matar. Eu vou explicar para os irmãos. E Elias ele tinha essa personalidade. Os irmãos entendem que nós temos, e é a nossa área, personalidade, emoções estão dentro de nós, ok? O que é a personalidade? A personalidade é algo muito estudado. Todos os grandes psicólogos estudaram, e até hoje estudam nos séculos aí com relação à personalidade, né? A ciência moderna vem desvendando esses mistérios da individualidade humana. Os neurocientistas, filósofos, psicólogos, geneticistas, pessoas, filósofos, todos eles buscam e criam teorias da personalidade para explicar o nosso jeito de ser. Você conhece uma feita por Hipócrates em 460 a.C. Ele classificou as personalidades como, se você lembra de Tim LaHaye, né? Como sanguíneo, fleumático, qual que é o outro? Eu até anotei aqui, colérico e melancólico. Essa é de Hipócrates, é uma das mais velhas, né? De 460 a.C. Mas nós temos umas personalidades mais novas, né? Como, por exemplo, John Locke, filósofo do século XVIII. Ele fala que a mente humana, ela nascia vazia, ela era uma folha vazia. E a personalidade vai sendo escrita durante os dias e tal. Você tem, por exemplo, hoje, os cientistas confrontando, estudando a genética e tal, eles entendem diferente, que a nossa personalidade é formada de duas maneiras. Primeiro, uma herança materna. Então nós temos uma herança de personalidade materna e paterna, que é uma mistura do papai e da mamãe, e nós temos também, aliado a essa personalidade que nasce com a gente, o desenvolvimento da nossa vida, que vai configurando e compondo a nossa personalidade durante o tempo. Então, uns têm um tipo de personalidade, outros têm outros. Freud divide em 3, Jung em 8, Tim LaHaye, né, que replicou Hipócrates, em 4. Tem várias teorias da personalidade, mas elas dizem como nós somos. A personalidade é o que nós somos, e nós agimos de acordo com essa personalidade que nós vivemos, tal. Não é só isso, nós temos emoções. As emoções é alegria, tristeza, raiva, isso está em nós. O que comanda isso em nossa vida? Estou indo mais rápido porque eu estou vendo as irmãs já lá. O que comanda as emoções? Os hormônios. Quem tem mulher sabe o que eu estou dizendo. Quem é casado sabe o que eu estou dizendo. Hormônio emoção é hormônio. Emoção é hormônio. Não tem. O amor é uma florzinha roxa que nasce no coração dos trouxas. Não, é tudo hormônio. Não tem nada de flor roxa. É tudo hormonal. Então você tem a personalidade, você tem as emoções, e tudo isso daí tem que ser, a Bíblia fala, controlado pelo Espírito Santo. Tanto que Tim LaHaye fala, temperamentos controlados pelo Espírito Santo, né? O livro de Tim LaHaye. As emoções têm que ser controladas pelo Espírito Santo. Nós temos ela. Eu tenho vontade de matar umas pessoas, mas eu não mato, porque eu sou pastor, não é verdade?
Não é assim? Então, as minhas emoções, elas têm que ser controladas. Eu tenho elas. Tem gente que é mais nervosa, tem gente que é mais boazinha, mas ela tem que ser controlada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz para nós, e eu vou ler rápido aqui para você: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, mas nós a incorruptível. Provérbios diz: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. O domínio próprio, ele comanda. A gente chama ele de caráter. O domínio próprio a gente dá o nome de caráter. O caráter, o que é? O caráter é o teu sucesso em controlar a personalidade e as emoções. Eu conversei com um pastor amigo meu, e ele estava muito triste, porque ele estava nervoso com uma série de coisas, e uma irmã, ele estava na porta da igreja, os irmãos entrando para o culto, e a irmã que fazia o louvor chegou 10 minutos atrasado no culto, e quando ela chegou na porta, ele já começou a gritar com ela, e a igreja parou, e todo mundo olhou para trás, e isso constrangeu o pastor. Ele ficou muito triste com isso, e ele disse: eu não consigo resistir, se atrasar um segundo, ainda bem que ele não é batista, porque nós atrasa muito. Marcaram às 9, eu cheguei às 10, olha o que é batido. Mas ele ficou muito irritado, e ele ficou triste, e ele falou: isso tem sido uma constante em minha vida, e eu preciso mudar isso, pastor. O que eu faço? Eu falei: você precisa do Espírito Santo, porque ele controla essa raiva, é ele que controla essa raiva, é ele que cuida desse sentimento ruim. Nós temos emoções, nós temos hormônios, mas a culpa não é deles. Nós temos a personalidade, mas a culpa não é dela, porque todos eles têm que ser controlados pelo Espírito Santo. E a isso, o controle disso, nós damos o nome de caráter. O pastor tem caráter porque controla bem. Quem aqui já ouviu falar em maturidade emocional? Um dia eu venho aqui só para falar sobre maturidade emocional. Maturidade emocional é você controlar as suas emoções, independente do que acontece. Controlar. Eu falo demais, né? Tem muita coisa para falar aqui, mas nós vamos amarrar. Eu sou uma pessoa que, eu sou assim, eu amo a igreja, e eu amo pregar, já falei para os irmãos, mas eu tenho um problema. Se eu chegar na igreja, o diabo, ele sabe que o meu problema é palavra, amados. Palavras me afetam. Não sei se você pode bater em mim, não tem problema, mas palavras me afetam profundamente. E o diabo sabe disso, e ele usa irmãos na igreja para isso. Então eu vinha com a pregação, cheio de alegria, com a Bíblia lá, domingo, foi: hoje arrebenta o negócio, aqui vai ser uma bênção. E aí eu chegava na igreja, o irmão parava eu no canto lá, falava: pastor, preciso falar com você, vem cá. E aí começava a falar umas coisas. Nossa, a hora que eu saía de lá, eu saía assim. Eu ia pregar no púlpito, eu estava com vontade de ir para casa, nem de pregar mais eu estava com vontade. Já aconteceu isso com você ou é só comigo? Né? Então, isso é emoção. O problema não é o irmão, o problema era eu que me deixava ser afetado com a palavra do irmão. E aí eu entendi isso, falei: não vou pôr a culpa no irmão, a culpa é minha, eu preciso controlar esse meu sentimento ruim, eu preciso controlar essa maneira que eu tenho de pensar, de agir, eu preciso ter controle nisso. E comecei a buscar o Senhor, e falei: Senhor, eu preciso aprender a controlar minhas emoções, eu tenho que controlar essas emoções, eu não posso ficar com raiva a qualquer hora, com ódio a qualquer hora, ou amar demais alguém, ou deixar de amar. Eu preciso controlar essas emoções minhas. Tem dia que eu acordo profundamente deprimido, não sei se você é assim. Tem dia que eu acordo profundamente alegre, agitado, querendo fazer tudo, mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter controle da minha vida. Não posso deixar com que as minhas emoções controlem a minha vida. Elias, ele tinha uma personalidade, e a personalidade dele era preparada para fazer aquilo que ele faria. Porém, esta mesma personalidade o traiu e o fez entrar em depressão. Elias entrou em depressão. Ele fez tudo o que mandou, o Senhor chamou ele e falou: olha, meu povo se afastou de mim, você vai fazer ele voltar. E Elias ergueu lá, eu sempre queria fazer igual, mas nunca deu certo. Eu quero erguer lá o altar, eu quero fazer uma oração. A oração de Elias é uma oração de saco cheio. Não sei se você já ouviu a oração de saco cheio. Foi ou não foi? Quem lembra da oração de Elias, do Senhor? Senhor, olha, para que o Senhor saiba, para que eles saibam que eu sou teu, que o Senhor é Deus, taca fogo nesse negócio. Foi assim a oração dele. Não foi aquela: Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. Não foi uma oração de cansaço, uma oração de: viu, vai logo com esse negócio aqui, que o negócio está ruim. Foi assim ou não foi a história de Elias? Está na tua Bíblia. A oração dele: Senhor, taca fogo nisso aqui, para que saibam logo que o Senhor é Deus, que eu sou seu profeta, e vão acabar com esse negócio. E aí caiu fogo. Aí fala lá, ele desceu, 450 profetas de Baal, desceu, ele mandou pegar, junta todos os profetas de Baal, desceu para o rio e matou um por um.
ele era um homem de Deus. Olha a raiva que estava esse homem. Olha o descontrole. Olha, amados, a gente fala de Elias só a parte boa. Eu falei que eu ia, não quero denegrir a imagem dele, porque ele foi subido aos céus, depois eu vou ter que me acertar com ele lá ainda. Mas Deus dá poder para o homem de Deus, dá ou não dá? Deus deu poder para você, e você tem o poder de matar ovelhas ou de curar ovelhas, é isso que a gente está falando. Isso de acordo com a tua alma, como está a tua alma, você vai agir. Você já pregou sobre esse texto? Se você pregou, pode me explicar, porque eu não tenho outra explicação para esse texto que não seja essa. Tem o meu professor aqui, pode se manifestar. Elias está lá parado, e aí o rei manda buscar Elias e manda 50 homens com um general. O rei mandou te buscar. Ele fala assim: eu sou homem de Deus, que cai fogo do céu e consuma vocês. Desceu o fogo do céu, queimou 50 homens. O rei mandou mais 50 chegou pisando em cima dos torrados. O rei mandou vir te buscar. Imagina a cena. Ele falou: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. Seus 50, morreu mais 50. Tinha 100 homens torrados no chão. Chega mais um com 50 e fala: misericórdia, misericórdia de mim, sou teu servo, misericórdia de mim. Não faça isso que você fez com esses aqui, pelo amor de Deus, não faça. Aí ele falou: não, com você eu vou. Tenta achar razão porque Elias fez isso. Eu vou te dar a razão, porque ele estava deprimido, com raiva, cansado, e ele tinha poder. E poder na mão de um homem cansado, poder na mão de um homem com raiva, poder na mão de um homem sem controle emocional, mata vidas e não traz vida. Não traz vida. Elias matou aqueles homens porque ele estava esgotado com o ministério. E eu vejo muitos pastores esgotados com o ministério, matando as vidas e não ganhando almas para Cristo, porque eles estão ruins. É como diz no texto aí, no texto base que a gente começou lá em cima, e diz: toma cuidado de ti mesmo, e fazendo isso você salva você e os outros. Agora, pastor caminha, quem caminha aqui? Quem faz esteira aqui? Pastor, glória a Deus. Quem faz academia aqui? Pastor é relaxado, rapaz. Lá na igreja o pessoal fala assim: pastor sem pança não inspira confiança. Eu comecei a olhar minha pança, falei: viu, daqui a um pouco eu vou perder a mulher, eu preciso melhorar esse negócio aqui. E comecei a mudar minha alimentação, comecei a andar, comecei a fazer alguma coisa para melhorar o meu físico. E para mim está melhor. Eu descobri que quando a gente anda, quando a gente se alimenta melhor, a cabeça pensa melhor, eu tenho controle das minhas emoções, eu começo a me controlar. E os pastores se esquecem disso, só cuidam da alma, E aí quando fica com dor vai no hospital. Mas não cuida, só cuida do espiritual, e do corpo. Mas a alma negligencia. Amado, você paga para ir no médico, não paga? Para não estar doente? Convênio, paga o médico, não é assim? Você paga para ir no psicólogo? Paga nada, meu amigo, eu sou psicólogo, eu sei que não paga. Não paga. Sabe quando as pessoas vão para o psicólogo? Quando a vaca foi para o brejo. Eu vou dizer para os irmãos, eu tenho uma fama na igreja de que quando eu oro as pessoas morrem. E aí quando alguém fica doente, fala: não chama o pastor Júnior não chama ele não, porque se ele vier no hospital... Mas eu vou explicar o porquê desse fenômeno. O irmão do grupo de oração já foi orar, o diácono já foi orar, o outro pastor já foi orar, os pastores das outras igrejas já foram orar, e aí quando a pessoa vai morrer, chamam eu. Aí eu oro, ela morre, a culpa é minha. E a oração dos outros que não funcionou? Não é verdade? E a oração dos outros que não funcionou? Aí chamaram eu quando a coisa já foi pro brejo. E aí eu fico com a fama de que quando eu oro, morre. Olha que situação. Né? E não é verdade, não. Não é verdade. Elias era um homem como eu e como você. Eu não quero denegrir essa imagem de Elias de forma nenhuma, mas ele era um homem que tinha uma personalidade para ser pastor. Um pastor, ele tem personalidade de pastor. Ele ama as pessoas, ele se abre, ele rasga o seu peito e ele entrega. Olha, você quer ver se o pastor... Quando a esposa do pastor fica brava com o pastor porque ele faz as coisas, é sinal que ele está fazendo bem feito.
Porque a minha esposa, ela está sentadinha lá atrás, ela sabe. Eu nem conto tudo para ela, porque ela tem mais dificuldade. Às vezes acontece comigo assim, olha, eu ajudo a pessoa, aí quando a pessoa está bem, ela vem e pisa em cima de você, tá? Não tem problema. Passa um tempo, ela te procura de novo, eu continuo ajudando. A minha esposa fala assim, como que você vai ajudar? A pessoa pisou na tua cabeça, você vai fazer isso. Mas eu sou pastor, amor. É isso que um pastor faz. Essa é a alma do pastor, é ou não é? Essa é a alma do pastor, é irresistível. As ovelhas são de Cristo e eu não consigo resistir. Quando eu olho para... Eu lembro de uma coisa que me ensinaram, me disseram, eu fiquei maravilhado. Sabe por que Jesus curava? Não era para mostrar que Ele era Senhor. Ele não veio aqui para curar ninguém. Ele curava porque era irresistível para Ele. Ele não aguentava. Ele passava perto de um doente e falava, não é possível, vem cá. Ele não conseguia resistir, e por isso que ele não resistia. A Bíblia fala isso o tempo todo. Ele não resistia, e por isso que ele curava as pessoas. Era irresistível para ele. Um pastor que tem o coração de Cristo é irresistível. Ele vê um problema, ele vai encontra o problema, ele quer ajudar, e a pessoa pode ser ingrata, pode ser o que for. Amados, eu vou concluir com essa palavra. O que mata pastor, o que deixa pastor em depressão, é achar que ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da igreja. É isso que mata. Eu tenho que fazer acontecer, as coisas têm que acontecer, do meu jeito. Não, a igreja é de Cristo. É de Cristo, Ele cuida, Ele faz o que Ele quer. E eu estou ali e é irresistível para mim. É lógico que eu vou ajudar, eu vou cuidar, eu vou tratar, mas a igreja não é minha, é de Cristo. Se elas quiserem ir embora, se elas quiserem ficar, o problema é delas, porque elas são de Cristo, e eu não tenho nada a ver com isso. Eu só tenho um chamado, para pregar a palavra do Evangelho e para cuidar das almas feridas. É só isso. O resto é parte dele, é coisa dele. Quando eu acho que é minha responsabilidade, que sou eu que tenho que fazer a igreja crescer, que sou eu que tenho que fazer as coisas... Tem casais que chegam lá para mim, pastor, meia-noite, vem aqui, porque eu falo, não, eu não vou não, meia-noite, não vou. Mas o senhor tem que vir. Não vou, você levou 20 anos estragando o seu casamento, você quer que eu saia do meu aqui, estragar o meu, para ir aí? De jeito nenhum, já estou aqui agarradinho com a minha paixão aqui, azar o seu, amanhã a gente conversa. É ou não é? Sou eu que vou resolver o problema? Não sou? É Deus, então você espera, porque Deus vai fazer a obra. É até a perseverança, é ou não é? É perseverança. Quando o pastor acha que essas coisas matam o pastor, tem uma listinha ali, mas eu não vou nem correr com isso, porque as mulheres já estão tudo de olho lá. Olha, quando nós não temos amigo, nós sofremos. Então procure um amigo, seja pastor, seja macumbeiro, mas procure um amigo. Verdade, procure um amigo, não tem problema. Naquele livro do Líder que Brilha, do David Cornfield, maravilhoso livro, eu uso até hoje esse livro. Ele fala disso, da gente ter um amigo de jugo, e ele fala, não tem essa não, de ser homem com homem, mulher com mulher, viu? Arruma um amigo de jugo. Eu tenho minhas ressalvas no que ele escreve ali, é lógico, né? Porém, eu acho que a gente tem que ter amigo, independente se são crentes ou não. Mas a gente tem que ter alguém para a gente ser gente. Comer pizza como gente, não como pastor. Comer pastel como gente, não como pastor. Para almoçar como gente, não como pastor. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Vocês entendem, né? E a gente precisa. Isso mata se a gente não faz. Saber que existe vida fora da igreja. Saber que existe vida fora da igreja. Amados, férias. O pastor do Vanir ligou para mim, eu estava lá na Noruega. Antes da Noruega eu fiquei em Portugal, nas minhas férias. Gastei um dinheirão. Mas olha o sorriso da minha esposa lá atrás, olha lá. Quando eu voltei para a minha igreja, eu senti uma outra pessoa. Um outro gás, um outro ânimo, um outro tudo. E às vezes a gente fica com medo de largar a igreja. Eu larguei com os meninos da igreja lá. Eu não tenho ninguém mais velho que eu na igreja, na liderança. Todos são mais jovens, todos. Os mais velhos falam, você não põe a gente na liderança? Não, vocês vão morrer logo. Vou pôr todos os jovens aí, porque eles têm gás aí para frente, para correr, para andar. E eu não vou pôr gente que não tem gás não. Eu tenho uma equipe pastoral que a idade média lá é 30 anos na minha equipe pastoral, 30 anos. Vou ordenar 2 agora que tem no máximo 32, 33 anos. Eu falei, vocês são jovens, tem que ter gás. Larguei a igreja na mão deles. Quando eu voltei, a igreja estava melhor, mais alegre, mais feliz. Olha, bênção! Não é bênção isso? A gente tem que sair, descansar. E eu falo, não vá para Ubatuba, vá para Portugal, amado. Férias em Ubatuba ninguém merece. Tem que ir longe, bem longe da igreja, onde o celular não pega. Não tem como. Do Vanir achou, eu não sei como.
Foi um dia lá que não pode, amado, tem que sumir. Tem que sumir. Não é? Tem que ir longe, tem que descansar realmente. Tem que estar com a família de verdade. Volta animado, volta cheio de pique. O pastor Semolini, tudo bem que ele trabalhava como fiscal na prefeitura de Jundiaí. Ele tinha 4 férias no ano. 4 férias. Ele dividia as férias dele em 4. 4 vezes no ano ele falava: estou indo de férias, hein? Tchau. Olha para a cara dele, está sempre sorrindo, amado. Sempre com um sorriso no rosto. 4 férias no ano. Tudo bem que a gente não precisa ter 4 férias no ano, mas precisa ter uma boa, pelo menos uma boa. E entender que a igreja não vai morrer sem você durante 30 dias. 30 dias longe da igreja, a igreja vai crescer sem você, porque você é um problema para a igreja. Você se acha a solução tanto que você acaba atrapalhando o desenvolvimento da igreja. É ou não é assim? É assim, amado, é assim. A depressão, ela vem por conta disso em nossa vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão é a segunda doença que mais mata, só perde para doenças cardíacas. É coração e depois depressão. E depressão é doença do quê? Da alma. Eu quero que você entenda. Dopamina, você tem neurônio no cérebro, eles não se tocam. E entre um neurônio e outro existe um componente que faz a troca de informação entre os neurônios. E esses elementos o teu corpo, quando você entra em depressão, você não produz, ou produz o elemento errado, e aí você entra em depressão. Aí tem que tomar remédio, chega num nível que tem que tomar remédio, não tem como. Mas a depressão, ela não é curada só com remédio, é remédio e terapia. Mas crente pode ficar deprimido? Crente fica muito deprimido. Perdi um amigo ontem com depressão, que se enforcou. Crente fica deprimido. Crente fica deprimido e se mata por causa da depressão. Pastor fica deprimido, sim. Eu fico deprimido às vezes. Só que assim, a Bíblia nos ensina a vencer a depressão? Ensina. O problema é que a gente não pratica o que a Bíblia ensina. Se a gente praticasse, a gente não ficava em depressão. Se a gente entendesse que a gente só é pastor, não é Deus, então a gente não ia deprimir desse jeito. Se a gente entendesse que é Ele que faz as coisas na igreja e não você não ia deprimir desse jeito. Então nós temos que criar ações. Cuidar do corpo, como vocês viram aqui, é fundamental, mas cuidar da alma também é necessário. Eu digo para os irmãos assim: amados, se você não consegue ler a Bíblia, pelo menos vai num psicólogo. Se você não consegue, porque crente resolve a depressão aqui, resolve a angústia aqui, resolve. Mas se você não consegue resolver aqui, procura um psicólogo, e um psicólogo cristão, senão ele vai te empurrar para o outro lado. Procura um psicólogo cristão, cuida da sua alma é tudo que você tem, porque ela faz o teu corpo adoecer, ela faz você perder a igreja, ela faz você perder a vida. É na alma que o Senhor toca profundamente a gente. Tem pastor que fala assim: eu me sinto tão vazio, eu não sinto Jesus. Amado, estava aqui o rapaz cantando uma canção velhíssima aqui, que a gente cantou, que eu fazia muitos anos que eu não cantava essa canção. Ele cantando aqui, eu sentindo a presença de Deus aqui como eu não sentia há muito tempo. Tem pastores que falam assim: eu me sinto tão vazio, tão difícil, até para orar está difícil, pastor. Está vazio porque a tua alma está doente. Não é porque Deus não quer você. Elias se sentia vazio, não se sentia vazio? Elias se sentia vazio, ele ficou triste, deprimido, o anjo foi lá, deu comida, nem isso animou ele. Ele entrou numa caverna, a Bíblia diz que ele entrou numa caverna ali, e aí aconteceu os maiores elementos lá na porta da caverna, e fogo, e terremoto, e Elias não conseguia ver Deus em nada disso, porque nada disso animava ele era um homem acostumado com fogo descer, milagre, e ele estava tão deprimido que nada disso servia para mais nada. Tem pastor que é assim: pastor, tive uma visão, foi sonho, você comeu demais. Tem um membro da minha igreja chegou para mim e falou assim: pastor, eu não vou mais conversar com outro pastor, porque tudo que eu vou falar para o pastor que eu tenho, ele fala que eu tenho que orar, eu só posso orar, não tem mais nada para fazer, e que tudo isso é porque eu tenho problema. Eu sei que eu tenho problema, mas eu preciso de uma solução, pastor, você entende? Tem pastor que está com o saco tão cheio, está tão cansado, que ele fala, a pessoa reclama: ora que resolve, e não consegue se mover para ajudar a pessoa, não consegue se mover mais. Elias estava cansado na caverna, ele fala: não quero nada disso, não é fogo que me encanta, né? Uma voz suave e macia que faz uma pergunta maravilhosa, que a gente vai entender: o que fazes aqui, Elias? O que Deus está perguntando para ele?
Elias, olha aí para você está certo, Elias? O que você está fazendo aqui? Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, zeloso pela obra, porque mataram seus profetas e só eu sobrei. Olha que arrogância desse homem, olha a arrogância desse homem. Ele se achava a última bolacha do pacote, porque descia fogo do céu, não é verdade? Ele se achava, e aí Deus, ele estava deprimido, triste, angustiado, cansado, e ainda se achava o último pacote da bolacha. Deus aparece de novo na porta da caverna, faz de novo a pergunta para ele: o que fazes aqui, Elias? Eu tenho sido zeloso pelo Senhor, porque eu cuido de tudo pelo Senhor, porque mataram seus profetas, porque mataram tudo e tudo acabou e só eu sobrei do Senhor. O que Deus estava perguntando para ele não era isso, é o que você está fazendo aqui, por que você está assim deprimido? É isso mesmo que você tinha que sofrer por isso? Ele estava com medo de Jezabel, de perder a vida, ele estava cansado porque matou 450 homens com raiva, né? Ele estava num estado deplorável. E aí Deus fala para ele, olha a cura de Deus, viu? Unge Azazel, rei da Síria, unge Jeú, né? Rei de Israel, unge Eliseu em teu lugar. O que ele está falando para ele? Viu, tem gente melhor que você, pode ungir essa turma aí que eles vão tocar, eles vão dar cabo nisso, porque quem faz sou eu. É isso que Deus está falando para ele. Você vai parar com tudo isso aí, estou te aposentando agora, agora acabou. Unge essa turma aí, põe no teu lugar. Ele fala, viu, no versículo último lá, ele fala assim para Elias, viu, Elias, capítulo 19, 18, ele fala assim, viu, Elias, e fica sabendo você que eu tenho mais de 7.000 homens. Não é só você não é a minha última bolacha do pacote não, eu tenho mais 7.000 homens. Você está achando que você é o quê? Sai daí, rapaz, está cansado? Sai daí. E aí Deus tira ele dessa situação. Depois disso ainda ele mata aqueles 100 homens, porque ele ainda está virado, a ponto de Deus falar, não, melhor você não ficar aí, que senão não sobra terra, vem para cá, porque se você continuar aí não vai sobrar ninguém aí não. Esse homem cheio do poder do jeito que está, esse homem cheio do poder do jeito que tem, e deprimido do jeito que está, vem para cá, porque se você continuar aí, você vai mais matar do que dar vidas. Mais matar do que dar vida. E aí fica uma lição para nós, não fica uma lição? Fica uma lição, a obra de Deus, tem muita gente de Deus fazendo a obra, nós não somos o último pacote, a última bolacha do pacote, né? E se a gente pisar na bola com Ele, a gente é dele. E eu não tenho dúvida que Ele nos tira daqui e nos leva para um lugar melhor, que é lá com Ele. Então assim, se você gosta do ministério, para de reclamar e trabalha, confiando que a obra é dele. Cuida da sua vida, porque se você não cuidar, os irmãos não vão te cuidar, não vão. Você cuida da sua vida, cuida da tua família, antes de cuidar da igreja, porque ninguém vai cuidar de você e da sua família. Por quê? Porque se você se estressar, se você ficar deprimido, o Senhor vai falar, vem para cá, porque aí você vai começar a matar minhas almas. Foi o que aconteceu com Elias, foi ou não foi? Infelizmente, muitos pastores deixam isso acontecer. Muitos pastores vão a extremo, a ponto de não conseguir ver mais saída na vida deles. Amados, nós não fomos chamados para isso. Nós precisamos sair dessa caverna escura, triste, dessa solidão, dessa onipotência pastoral, desse poder pastoral que a gente tem, que a gente se acha, e que todos os pastores eu comecei a fazer, eu falei que eu odeio deixar os outros pregar na minha igreja, mas eu comecei a deixar pastor da quadrangular pregar no meu púlpito, pastor da assembleia pregar no meu púlpito. Eu comecei a deixar para eles verem que eu não tenho medo deles não, e que se membro sair da minha igreja, um membro saiu da minha igreja e pediu carta para ir para a quadrangular. Eu falei, escreve aí, perdão pastor, porque estou enviando esse membro para você, qualquer coisa te ressarço financeiramente depois. Mandei para o pastor lá da quadrangular, presidente da quadrangular, ele leu, deu risada, me ligou, falou, é assim mesmo? Eu falei, é pastor, é assim mesmo. me perdoe, mas aqui eles têm liberdade para ir e vir, e eles vão e voltam, e a minha vida tem que estar boa. É ou não é? É? Ovelha não é assim? Vai e volta. Vai e volta. Não sei na tua igreja, na minha é assim, eles vão, saem, fica 2 anos por aí, volta e fala, pastor, essa é a igreja. Ah, tô ligado que é. Deus sabe. Então cuide, amado, cuide da sua família, cuide da sua vida. Entenda que o ministério pertence ao Senhor e que nós não podemos ser pegos por essa síndrome de Elias. Não podemos.
Não podemos pegar essa doença que acometeu até Elias, acometeu Moisés também, aqui não dá tempo de falar de todos eles, né? Acometeu Moisés, Elias, muitos homens de Deus, usados por Deus, passaram por situação assim. Não é vergonha nenhuma procurar um psicólogo, procurar um outro pastor. Tem o pastor José Antônio aqui na nossa convenção, que é psicólogo também, né? Antônio José, eu amo ele, aquele homem lá é uma bênção. Procura ele, se precisar de mim, me procure. Eu estou lá em Jundiaí, mas me procure. Eu estou à disposição do pastor. O pastor não vai gastar nada com isso, não, eu garanto, porque a minha profissão é meu ministério. Então eu estou aqui para abençoar a vida dos pastores, por telefone, por WhatsApp, por tudo, Skype, desde que eu possa ajudar um pouquinho a sua vida, meu amado. Vamos ajudar um pouquinho a sua vida. Tenho certeza que nessa cidade o Senhor tem mais de 7.000 pessoas que podem te ajudar. Mais de 7.000 pessoas que podem te ajudar. Então não fique sozinho, amém? Fique em pé, eu quero orar por nós, para que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento tão especial nesta casa de Deus. Nós te agradecemos por esse pastor que abriu as portas deste lugar, Senhor, para que nós pudéssemos estar reunidos aqui. Nós te agradecemos, Senhor, por manter a nossa comunhão, o nosso amor, Senhor, pelas suas misericórdias que têm sido colocadas sobre nós a cada dia, Senhor. Nós somos gratos porque o teu poder se manifesta em nossa fraqueza, Senhor. Então nos ensina a usar a nossa fraqueza sabiamente, Senhor, sabiamente, para que a tua igreja cresça, para que a nossa vida possa estar em suas mãos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém? Deus abençoe, amados.